Então, eu vou começar a gravar a nossa aula agora. Vou colocar lá no positivo, para a gente poder entender. Ô, professora, eu vou ter Sim. que sair um minutinho, porque a minha mãe tá me ligando aqui sem parar, tá? Tá bom, aí você volta, tá? Então, nós vamos para a apostila, página 54. Pronto, todo mundo já está na página 54. Sim. Bom, na página 54 ele começa assim, né? Foi realizado um cruzamento entre plantas com frutos esféricos alaranjados homozigotos e plantas com frutos brancos discoides, também homozigotos. Então, o que significa aí homozigoto, né? Nessa questão de genética. Não precisam tirar da página 54, tá bom? Eu só vou mostrar aqui para explicar para vocês o que significa aí em genética homozigoto e heterozigoto. Porque vocês vão escutar muito essas palavras, tá? Homozigoto, heterozigoto. Então, olha só. Homozigoto é quando eu tenho as duas letras iguais, tá? Então, Vzão, Vzão, eu tenho homozigoto. E nesse caso, ele é dominante, porque é letra maiúscula, tá? Se eu tiver Vzinho, Vzinho, então eu tenho homozigoto recessivo, porque é letra minúscula. Então, letra maiúscula significa dominante, letra minúscula significa recessivo, tá? O que significa isso, dominante e recessivo? Dominante é aquela característica que vai aparecer, tá? Então, no meu caso aqui, né, o cabelo cacheado, para mim, né, ele tem uma característica dominante em relação à característica de cabelo liso, tá? Como eu sei disso? Porque eu tenho a minha mãe, ela tem cabelo liso, mas o meu pai tem cabelo cacheado. Então, característica de cabelo cacheado é uma característica dominante em relação ao cabelo liso, que é uma característica recessiva, tá? Então, olha só. Aqui, homozigoto significa que os dois são iguais, tá? As duas letras são iguais. Quando eu tenho heterozigoto? Quando eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Então, aqui, ó, Vzão, Vzinho significa que eu tenho a característica recessiva, a característica dominante, mas a característica que vai aparecer vai ser qual? A dominante, não vai ser a recessiva, tá? Ficou claro essa primeira parte aqui? Todo mundo conseguiu entender isso? Sim. Sim? Então, olha só aqui, eu tenho um elemento aqui com característica totalmente dominante, que é Vzão, Vzão, é um homozigoto, e aqui eu tenho homozigoto, Vzinho, Vzinho. Então, desse cruzamento aqui, eu só vou ter filhos, né, com característica dominante, Vzão, Vzinho. Vai ser todos heterozigotos, Vzão, Vzinho. Depois nós vamos aprender hoje, utilizar o que a gente chama de quadro de Punnett, tá? É um nome, parece que é um nome até feio, né? Quadro de Punnett. Punnett foi o pesquisador que desenvolveu o quadrinho para facilitar a compreensão desses cruzamentos, tá? Então, olha só, esses dois que são homozigotos, a gente chama de geração parental. E esse daqui a gente chama de primeira geração, então a gente chama de geração F1. A partir do cruzamento da geração F1, eu vou ter a geração F2, tá?
como é que vai funcionar, então, aí, ó, a geração F2? Dá para fazer dessa forma, tá vendo? Com esse monte de setinha para todo lado, que causa aí um pouco de bagunça. Ou a gente pode utilizar aqui, ó, o quadro de Punnett. No quadro de Punnett, nós vamos colocar, né, somente os gametas. Então, aqui, ó, Vzão, Vzinho. Vamos fazer de conta que esse camarada é o masculino e esse camarada aqui é o feminino, ok? Então, vou pegar o Vzão, Vzinho do masculino e o Vzão, Vzinho, né? Tá aqui, ó, Vzão, Vzinho do feminino, ok? E aí, eu vou fazer aí essa bagunça aqui de flechinhas. Então, esquece as flechinhas e vamos nos concentrar aqui no quadrinho, tá? Para cada um dos filhos, eu vou ter um gene que vem do pai e um gene que vem da mãe. Então, para o primeiro quadrinho, o primeiro filho, eu vou pegar o Vzão masculino, aqui, e vou pegar o Vzão feminino, que está aqui. O segundo quadrinho, eu vou pegar o Vzão feminino e o Vzinho masculino. Professora, como é que eu vou saber a ordem em que eu vou pegar os gametas? Simples. Se for iguais, se for homozigoto, tanto faz a ordem. Se for heterozigoto, eu começo pegando a característica dominante, tá? Porque é essa a sequência. Vzão, Vzinho, ok? De novo aqui, ó. No terceiro filho, gameta masculino, Vzão, primeiro, porque o Vzão é dominante, e depois o Vzinho feminino, porque é recessivo, ok? E no último filho, o Vzinho masculino e o Vzinho feminino. Então, nas características dominantes, tanto faz a ordem, mas nos heterozigotos tem que começar pela característica dominante, ok? E aí, esses 4 indivíduos aqui são a minha geração F2, tá? Eu posso trabalhar aqui de 2 formas para identificar aqui a minha geração. Eu posso utilizar porcentagem ou eu posso utilizar proporção. Como é que ficaria? 4 indivíduos eu tenho aqui é a minha quantidade de 100%, certo? Então, quantos por cento eu tenho que são heterozigotos? Prestem atenção. 4 é 100%. Heterozigotos. Quantos eu tenho que são heterozigotos? Oi, gente, tem alguém aí participando da aula? Tem 2, né? Tem 2, isso mesmo. Então, aqui, ó, um é heterozigoto e outro é heterozigoto. Então, isso representa 50%. Os outros 2, 50%, são homozigotos. Agora, uma pergunta. Quantos por cento desses filhos aqui vão ser de característica genética recessiva? Quantos por cento? 25. 25%. Por que 25%? Porque somente esse aqui tem característica recessiva. Esse aqui, esse e esse, todos vão expressar características dominantes. Por quê? Porque você tem o V dominante, tá? Só vai ter característica recessiva quando for homozigoto recessivo. Se não for homozigoto recessivo, não é característica recessiva, ok? Então, somente homozigoto recessivo que vai ter a característica recessiva. Por exemplo, a cor do meu olho, que é verde, verde é uma característica recessiva. Então, como minha mãe tinha olho azul, meu pai tinha olho verde,
e os dois tinham genes aí para olho de cor clara, então eu tenho expresso aqui uma característica recessiva, ok? Olho escuro, característica dominante. Então, tanto essa característica pode ser homozigoto dominante, como pode ser heterozigoto dominante, ok? Até aqui, tá tranquilo? Vocês conseguiram Pode sim. até aqui? Pessoal, eu preciso que vocês me respondam, porque isso é difícil. Todo mundo erra na prova. E a prova de vocês desse bimestre vai ser praticamente isso daqui. Então, se vocês não entenderem isso daqui, vai ter muito zero na prova. Todo mundo conseguiu entender? Se não quiser abrir o microfone, não tem problema. Eu entendi. No chat. Não adianta só os Brunos me falarem que entenderam. Se os outros alunos não entenderam, eu preciso explicar. Ok. Então, eu vou dar continuidade. Então, agora, a gente vai lá para a página... aqui na página 50, eu não sei se ele respondeu esse cruzamento aqui com vocês. Não. Não, né? Então, vamos lá, né? Lembra que vocês, logo na primeira aula, já foi falado sobre genótipo e fenótipo, né? Então, genótipo é a característica que está no gene e fenótipo a característica que está presente aí expressa, né? Então, olha só, em seres humanos, a capacidade de dobrar a língua é dominante, representada pelo alelo L. E a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva, representada pelo alelo Elinho, tá? Então, aqui é o elão e aqui é o relinho, tá? No meu caso, ó, eu tenho característica dominante, mas tem gente que pode Pra mim é recessivo. e não consegue dobrar a língua. Já fiz esse teste algumas vezes em minhas turmas e realmente tinha aluno que conseguia dobrar a língua e tinha aluno que não conseguia dobrar a língua, tá? Por conta dessas características genéticas. E é uma característica do ser humano, não é a da família A, da família B, não, é característica do ser humano, ok? Então, olha só, considere um casal em que a mulher tem a característica, tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota. E o homem que não é capaz de dobrar a língua. Esse casal poderá ter filhos com a capacidade de dobrar a língua. Como é que isso vai acontecer? Então, aqui ele já diz pra gente o que eu preciso saber. Então, a mulher tem a capacidade de dobrar a língua, então é lão e é heterozigota. Então, como é que fica o gene dela, né? É lão e é linho, heterozigoto, ok? E o homem não tem capacidade de dobrar a língua. Se ele não tem, ele só pode ser característica recessiva, é linho e é linho. E aí a gente vai montar aqui no quadrinho de Punnett, certo? Então aqui, ó, característica masculina é linho e é linho, e a característica feminina é lão, é linho. Meninas e meninos. Para montar o quadro de Punnett, eu não preciso obrigatoriamente colocar o masculino em cima e o feminino do lado. Eu posso trocar aqui, eu não vou ter problema nenhum, ok? O resultado vai ser o mesmo, tá? Só não posso esquecer de colocar certinho, na ordem certinha. Então, para o primeiro cruzamento, vou pegar aqui, ó, característica dominante primeiro, é lão, e depois característica recessiva, é linho. Segundo filho, característica dominante primeiro, depois característica recessiva, certo? O terceiro filho, como os dois genes eu vou pegar são de característica recessiva, então não importa a ordem, mas eu tenho que pegar um feminino e um masculino.
O quarto filho, a mesma coisa, um feminino e o outro masculino, ok? Resultado do cruzamento. Aqui ele deu um resultado em proporção. Por quê? O que significa o resultado em proporção? Eu tenho 4 possibilidades, certo? De meus filhos terem aí essas características, né? De dobrar a língua ou não dobrar a língua, certo? Então, 4 possibilidades. Quantos desses filhos irão ter a capacidade de dobrar a língua? 1 e 2. Então, eu tenho 2 chances de ter filhos com essa capacidade dentro de 4 possibilidades. Então, são 2 em 4, tá? Então, isso é proporção. E 2 em 4 que não vão ter a capacidade de dobrar a língua, tá? Então, como é que eu poderia aí simplificar? Então, eu posso dizer que meio, né, é a quantidade aí de chances, né? 1 em 2, que é a chance, ou seja, né, eu tenho a metade da chance de ter filhos que dobram a língua e de ter filhos que não dobram, ou expressar em porcentagem. Eu tenho 50% de chance de ter filhos com capacidade de dobrar a língua e 50% de chance de ter filhos que não conseguem dobrar a língua, ok? Tudo bem? Agora vamos para a página 51. Gado da raça Aberdeen, acho que é assim que se pronuncia, Angus, é nativo da Escócia e atualmente é criado em vários países, sendo amplamente utilizado para a produção. Nesses animais, a cor da pelagem pode ser vermelha ou preta, com a cor vermelha recessiva em relação à cor preta. Dispondo de animais com cores diferentes, um produtor deseja aumentar a sua produção e criar apenas animais com pelagem preta. Realize o cruzamento possível e explique quais seriam os animais selecionados para produzir apenas bezerros pretos. Então, olha só. Quais devem ser aqui os genótipos e os fenótipos desses animais? Eu quero só animais de pelagem preta, eu não quero marrom. Então, genótipo dominante, bezão, bezão, eu vou ter fenótipo preto. Bezão, bezinho, lembre-se, o bezão é característica dominante, então eu vou ter fenótipo preto. E bezinho, bezinho, eu vou ter fenótipo vermelho, tá? Esse B é de quê? Oi? Esse B é de quê? O B? É. O B é uma representação da pelagem preta. Eu poderia usar aqui pezão, pezão, por exemplo, Ah, tá? E para pelagem vermelha, pezinho. tanto faz. Tanto faz, tá? É só aí só para eu entender aí a questão aí da cor, tá? Então, aqui no caso, bezão, bezão, o bezão significa cor preta e o bezinho significa vermelho, tá? Então, genótipo dos animais selecionados. Bezão, bezão e bezinho, bezinho, tá? Então, eu pego um boi preto e uma vaca vermelha, tá? Quando eu cruzar esses dois, o que vai acontecer? Então, eu coloquei aqui, ó, o boi preto e a vaca vermelha, certo? Então, o boi preto tem o gene bezão, bezão, e a vaca marrom tem bezinho, bezinho. Então, aqui eu vou ter o quê? Todos os meus filhotes, todos serão preto. Por quê? Porque eu tenho o bezão, que é dominante.
Eu poderia ter escolhido um macho, um macho homozigoto dominante e uma fêmea homozigoto dominante? Poderia também. Aqui, se aqui fosse Bzão, Bzão e Bzão, Bzão, todos aqui também seriam Bzão, Bzão. Então, seria uma outra maneira de eu ter aí 100% da minha prole com a pelagem preta, ok? Então, teriam duas possibilidades, duas maneiras de obter aí animais com a pelagem preta, ok? Então, olha só, os alunos devem escolher o cruzamento entre dois animais homozigotos puros com as características preta e vermelha. Ao se cruzar esses animais, 100% da prole serão pretos. Mas se eu pegar também homozigoto dominante, eu também vou obter aqui pelagem preta, ok? Agora, aqui da plantinha, né? Então, olha só, eu tenho aqui as flores, né? Chama Mirabilis jalapa. Então, eu tenho característica vermelha, característica branca e vai produzir a característica rosa, tá? Então, como é que vai ficar isso daqui? Então, as plantas Mirabilis jalapa, popularmente conhecidas como maravilha, que produzem flores de cores diferentes, foram cruzadas entre si. Os descendentes F1 produzem flores diferentes das plantas da geração parental. O esquema ilustra o cruzamento. Então, tá aqui, ó. Peguei uma planta vermelha com uma planta branca e eu obtive plantas cor-de-rosa. Caso uma planta que produza flor rosa fosse cruzada com outra planta que produza flor branca, o número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento seria respectivamente D. E aí, como é que ficaria, né? Então, eu teria que fazer o cruzamento. Então, aqui eu já sei que as duas são homozigotas. Então, vermelho, né? Vzão, Vzão. E branca, Bzão, Bzão, tá? Eu utilizei aqui o V, porque V de vermelha e B de branca. Poderia ter usado um P para vermelha e um C para branca, tá? Então, isso é mais assim, só para representação mesmo. Como aqui em cima tá usando o B para cor preta. Então, é só uma questão aí de simbologia mesmo, tá? E as flores rosas são Vzão e Bzão, ok? Então, se eu pegar uma flor rosa, Vzão, Bzão, e uma flor branca, Bzão, Bzão, qual vai ser a variabilidade genética que eu vou encontrar? Então, eu vou pegar aqui, ó, o Vzão e o Bzão, ok? O Vzão e o Bzão. Tudo bem? E aqui embaixo? Eu poderia trocar a ordem do V e do B? Aqui em cima não tem problema, pode trocar. Porque os dois são dominantes. Tá? Poderia ser Bzão, Vzão? Poderia, sem problema. Tá? Uhum. A gente tem que tomar cuidado aqui, ó, quando for um dominante e o recessivo. Aí tem que ser o dominante primeiro. Mas se aqui é igual, os dois são dominantes, não tem problema. Tá? Alterar também o do lado também, né? Podia alterar o tipo VB, tá em cima o V e embaixo o B. Eu Poderia ser. poderia usar aqui, ó, o Vzão para vermelha e Bzinho para branca. Aí fica Uhum. Vzão, Bzinho. Entendi. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, né, o Vzão, Bzão, Vzão, Bzão e Bzão, 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 Bzão. Então, quantos genes diferentes eu tenho? 2 e 2. Eu mostrando aqui, explicando para vocês com o exercício aqui pronto, parece ser super fácil. E é fácil, tá? Mas o que complica, na hora que a gente vai fazer sozinho, a gente acaba fazendo bagunça, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aí e vai dar tudo certo, ok? Então, aqui, ó, interpretando o resultado. Há dois tipos possíveis de cruzamento, né? Então, eu tenho aqui, ó,
cor rosa e cor branca, que correspondem aos fenótipos diferentes para a flor rosa e para a flor branca. Bom, a nossa live está terminando, tem 8 minutos. Aqui, ele mostra aqui como funciona aí a questão do genótipo do tipo sanguíneo, tá? O tipo sanguíneo, ele é representado pela letra I, então você vai ter sempre esse Izão, tá? O Izão A, você tá vendo aqui, ó, representa o tipo A. E o Izão B representa o tipo B. Então, no AB, eu vou ter Izão A e Izão B, ok? E o O é gene recessivo Izinho, Izinho, tá? No caso, para expressar o tipo A e o tipo B, eu tenho duas maneiras. Ou eu posso ser totalmente dominante, Izão A, característica dominante, ou eu posso ser heterozigoto, tá? Então, aqui é homozigoto e aqui é heterozigoto. Então, eu tenho Izão A e Izinho. E aqui eu posso ter, né, então, o homozigoto Izão B, que é dominante, ou Izão B, Izinho, tá? Que também vai ter aqui a característica dominante, por isso vai ser do tipo B. Se eu pegar, por exemplo, um pai tipo A, heterozigoto, e uma mãe tipo B, heterozigoto, eu posso ter um filho homozigoto do tipo O, tá? Por quê? Os dois têm izinho. Agora, se eu tiver uma mãe homozigota dominante e um pai homozigoto dominante, jamais terei um filho do tipo O. Se isso aconteceu, duas possibilidades. Ou o filho foi trocado na maternidade, ou ele é adotivo. Porque com essa característica dos dois sendo dominante, jamais vai ser tipo O. Mas pode ter um filho do tipo AB. Isso é possível, tá? Então, o pai que é heterozigoto A e a mãe é heterozigoto B, ou o contrário, eu posso ter um filho do tipo O. Mas, se os pais forem os dois homozigoto dominante, jamais vai ter um filho recessivo, ok? Ok. Aberdeen é um time de futebol? Não sabia não. Eu sei que tem uma cidade com esse nome, mas eu não sei se é na Escócia, nos Estados Unidos, em algum lugar por aí. Acho que é nos Estados Unidos, não tenho certeza. Aqui ele começa, então, incluir, até agora a gente estava falando de apenas uma característica genética. Aqui, ele já começa a colocar duas características genéticas, né? Então, aqui ele vai ter, com a característica dominante, ele tem sementes vezão, que é a cor amarela, e errão, que significa que ela é lisa. Se for vezinho e errinho, elas são verdes, mas com característica rugosa. Então, olha só as possibilidades que nós temos aqui genéticas, né? Você fala, meu Deus, professor. Então, vamos ver se a gente consegue adivinhar cada uma dessas características? Então, olha aqui, ó, amarela, lisa. Já sei aqui, ó, vezão, errão. Pronto. Verde e rugosa, aqui, vezinho, errinho. Para ser verde lisa, eu tenho que ser vezinho, característica verde, e para ser lisa tem que ser errão. Então, aqui vai ser vezinho, errão. Fala, professora, isso vai ser do balacobaco. Vai. Amarela rugosa, então tem que ser vezão, porque é a cor amarela, e errinho para ser rugosa. Fala, professora, agora embananou tudo, deu nó. Eu sei que dá nó, tá? Não se preocupe. E aqui, ó, qual será a cor dessa semente? Vezão, vezinho, errão, errinho.
Então, vamos ver? Vzão é dominante, Vzinho é recessivo. Então, a gente já sabe que a cor da semente vai ser amarela, né? Porque tem o V dominante. Errão, errinho. O errão a gente sabe que é dominante, então ela vai ser lisa. Então, com essa característica, ela vai ser semente amarela e lisa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ah, isso aí deu pra entender, deu. Deu para entender? Aham. Olha só o nosso quadrinho de punê como ficou grande, né? Por que ficou tão grande assim? Porque eu tenho um maior número de características, ok? Então, olha só aqui. As plantas formadas na F1 com o fenótipo Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho podem formar 4 tipos diferentes de combinações nos seus gametas para essas características. Os gametas formados são os seguintes: Vzão, Rrão, Vzão, Rrinho, Vzinho, Rrão e Vzinho, Rrinho. Então, esses são os gametas formados, ok? Então, tá aqui, ó. A primeira aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Então, Vzão e o Rrão. Vzão e o Rrinho. Vzinho e um Rrão. Vzinho e um Rrinho, ok? Professora, você não falou que o R, que a característica dominante tem que vir primeiro? Sim. Só que aqui, nesse caso, eu já não estou mais tratando de uma única característica. Cada um desses daqui é uma característica diferente. Quando eu falo da mesma característica, ó, vou voltar lá em cima. Olha só aqui, ó. Aqui é a mesma característica. Dobrar ou não dobrar, tá? Se fosse, por exemplo, cor da pelagem, né? Aqui, ó, o Bzão, tá vendo? Ó, o Bzão para preto, o Bzinho para vermelho, tá? Então, aqui eu tô falando da mesma característica que é cor. Cor da pele. Então, aqui eu só tô trabalhando cor da pele, uma característica. Aqui eu tô trabalhando duas características. Eu tô falando da cor e da textura. Então, são duas características diferentes, tá? Por isso eu posso colocar assim, porque são características diferentes. Você fala agora, tá começando a... Mas poderia colocar. Oi? Mas poderia colocar ao contrário? Tipo, Até poderia, é né? ruim. Até poderia. Só que eu acho que ia ter que tomar cuidado para não se embananar na hora de formar aqui as características. Para não ficar bagunçado. Tá? Então, olha só. E aqui em cima eu peguei outra semente com a mesma característica e eu coloquei os gametas aqui. E agora eu vou juntar os gametas. Então, eu vou característica por característica para facilitar. Pessoal, a live já está terminando, tá? Vou até parar aqui a exibição.